Números capítulo 9, versículo 15 em diante. Eu quero ler alguns versículos com vocês. Quero que você preste atenção. Talvez algumas palavras são diferentes, talvez a sua tradução talvez seja diferente, ou mais atualizada, ou mais antiga, mas é o mesmo sentido e talvez traz até mais clareza para você. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria e de noite havia a aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandato do Senhor, os filhos de Israel partiam e segundo o mandato do Senhor se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permanecia acampados. Quando a nuvem se detinha, muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandato do Senhor, permanecia e segundo a ordem do Senhor partiam. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, quando pela manhã a nuvem se erguia, punha-se em marcha, quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha. Mas, erguendo-se ela, partiam. Segundo o mandato do Senhor, se acampavam e, segundo o mandato do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor por intermédio de Moisés. Feche os seus olhos. Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha agora, com o teu mover, Senhor, e venha tocar cada coração neste momento, com a tua santa palavra. Aquilo que o Senhor tem de revelação para as nossas vidas nessa noite. Que o Senhor possa trazer a luz, possa, Senhor Deus, trazer, Senhor Deus, o entendimento para nós. A sabedoria que vem do alto. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido, há uma grande sabedoria de Deus aqui. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai falar contigo nessa noite. Amém? Como Ele tem falado comigo já há algumas semanas, tem ministrado meu coração. Eu já tenho compartilhado com alguns líderes de célula sobre o que Deus tem ministrado no meu coração. E especialmente essa semana, eu tive meditando muito sobre esses textos. Meditando muito sobre essa nuvem, a presença da glória do Senhor. A nuvem, meu querido, simboliza a presença da glória do Senhor. Porque o Espírito Santo de Deus, ele se move. O Espírito Santo de Deus, ele não pode ser engessado. O Espírito Santo, ele não pode ser paralisado. O Espírito Santo de Deus, ele se move. E eu tenho visto o Senhor se mover no nosso meio. Eu tenho visto o Senhor se mover nas nossas vidas. E tenho visto o Senhor se mover na sua casa, na sua família. Eu tenho muitos testemunhos para contar. Eu tenho tantas coisas para me alegrar diante do Senhor, para agradecer. Nós temos tantas coisas, apesar das dificuldades. Nós temos visto que há uma grande crise, né, chegando na nossa nação, se aproximando. Mas não na nossa vida. Fala para o teu irmão, mas essa crise não é para a tua casa. Se você abrir teu coração e entender essa palavra, você vai entender o que eu estou dizendo para você, que essa crise não é para a tua casa. Inclusive essa palavra eu não vou conseguir ministrar ela toda hoje. Nós vamos dar continuidade nela no domingo que vem. Domingo que vem vai ter uma continuidade disso que Deus tem falado. E se for preciso, ainda mais um domingo. Mas a mensagem que Deus tem trazido no meu coração, eu quero trazer para você, para a tua casa e para a tua família, em nome de Jesus. O Espírito Santo, meu querido, ele tem trazido um grande avivamento sobre a nossa terra, sobre a nossa cidade, sobre Corbélia, sobre essa região, sobre o sul do nosso estado, sobre a nossa nação. Deus tem trazido um grande avivamento. Há muitas vidas se aproximando do Senhor. Há muitas famílias restauradas. Coisas que não estão saindo nos jornais.
Nos jornais passa a chuva de pedra, nos jornais passa a mãe que mata o filho, no jornal passa o pai que mata o filho. Mas tem muitos testemunhos do mover de Deus. Tem muitos testemunhos do mover de Deus já dentro da tua família, dentro da tua casa. Você já é fruto disso. Aquelas pessoas que estiveram aqui semana passada, se aliançando com o Senhor, só confirmando um compromisso que já tem com o Senhor, que foram batizadas, que foram recebidas como membro da igreja, já é fruto do mover de Deus. Talvez nunca na história dessa cidade, dessa igreja, nós vimos algo assim. Pelo menos os números que a gente tem relatados, registrados na igreja, não tem. Pessoas de outras cidades, pessoas de outros lugares, têm olhado para vocês, têm olhado aqui para o mover de Deus que tem acontecido na nossa cidade, e têm falado, glória a Deus, eu quero isso aí também para a minha vida. Talvez você não saiba disso, mas muitas pessoas têm olhado para esse lugar, para essa região, porque o Espírito Santo de Deus está se movendo aqui neste lugar. Sabe por quê? Porque no seu coração, as crianças estão animadas, hein? Escutou? Hoje tem festa dos Natanael lá, ó. Que bênção, né? As criançadas trouxeram os Natanael deles. E Deus tem se movido neste lugar, não porque você é uma pessoa muito especial, que Deus, é você agora, ou porque eu sou uma pessoa muito especial, não. Todos nós somos especiais diante do Senhor. O Senhor ama a nós igualmente. Só que Deus tem se alegrado em habitar neste lugar, na sua casa, e se movido, sabe por quê? Porque Ele tem encontrado corações que realmente desejam Ele, que realmente desejam recebê-lo no seu coração. Porque o lugar da habitação do Senhor, meu querido, não é aqui. O lugar da habitação do Senhor é aqui, ó. Amém? É aqui que o Senhor habita. Agora, se Ele não é bem-vindo no seu coração, quando Ele não é bem-vindo no coração, como que Ele vai habitar? Você vai habitar num lugar que você não é bem-vindo? Você vai ficar feliz no lugar que você não é bem-vindo? Então, quando nós estamos aqui, o Senhor está aqui porque nós temos se agradado da presença dEle e Ele tem querido estar cada vez mais preenchendo o nosso coração. Assim como eu ministrei semana passada. Deus tem mais para derramar sobre a nossa vida. Esse realmente é teu desejo? De agradar o Senhor acima de tudo? De agradar o Senhor acima de todas as coisas? Em João capítulo 3, você não precisa abrir, só preste atenção na leitura. João 3, versículo 8. Diz, o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eu tenho visto o Senhor se mover nas nossas vidas. Eu tenho visto o Senhor levando a gente a fazer outras coisas que fogem um pouco daquilo que é convencional, daquilo que é tradicional. Mas não porque a gente queira fazer isso aí, mas porque o Senhor dá nas nossas mãos para a gente fazer. O Senhor tem dado muitas coisas nas suas mãos para você fazer. E isso tem gerado o quê? Frutos, vidas, tem gerado transformação. Deus deu nas nossas mãos, nós não planejamos, não tinha no nosso script desse ano essa arrecadação de alimento. Agora Deus deu nas nossas mãos, nós estamos entregando alimento. A cada dia entregando mais alimento. E Deus tem multiplicado porque não tem acabado. Cadê o glória a Deus? Vou falar de novo. Deus tem multiplicado porque não tem acabado. Meu querido, eu não sei se você percebeu. Eu falei isso para os líderes de célula. Mas Deus deu a ação social dessa cidade nas nossas mãos. Olha, estende as suas mãos. Deus colocou nas tuas mãos. Deus colocou nas tuas mãos. Deus colocou nas tuas mãos a ação social dessa cidade. Mas por que Deus fez isso? Nós não somos uma igreja, não era só para fazer um culto. Não era só para vir aqui no domingo, fazer um culto. Deus abençoe todo mundo, vai para casa e toca o barco. Por que Deus fez isso? Porque o Espírito Santo está se movendo nesse lugar. Acabando com os necessitados da nossa cidade. E vai acabar. Daqui a pouco nós estamos mandando cesta básica para outras cidades. E daqui a pouco o Senhor vai dando outras estratégias para nós. Esses dias eu estava conversando com a Márcia e falei assim, amor,
Esse dia estava eu andando com o carro empinado, assim, com 200 quilos de arroz na traseira dele. E eu fazendo um brick no mercado para trocar por outros produtos. Né? Podia estar fazendo outra coisa? Convencionalmente, o que você podia estar fazendo? Que um pastor faz? Mas eu estava trabalhando no mercado nessas semanas. Glória a Deus por isso. E você também. Naquela segunda-feira que a gente organizou os alimentos, estava bonito de vir aqui ver. Todo mundo trabalhando, todo mundo se ajudando. E esse mover continua. Agora, o que mais que o Senhor quer que a gente faça? O que o Espírito Santo de Deus quer que a gente faça? Nós estamos com um objetivo. Ganhar toda a juventude dessa cidade. Nós estamos com um objetivo. Sarar todas as famílias dessa cidade. Nós estamos com um objetivo. Levar a vida abundante que vem do Espírito Santo para todas as pessoas dessa região, onde o Senhor nos levar, aonde o Senhor quiser nos levar, nas casas que o Senhor quiser nos levar. E eu quero dizer para você que está aqui, talvez pela primeira, segunda, terceira, ou poucas vezes que você tem vindo aqui, você já é fruto dessa oração. Nós temos orado por você mesmo sem você saber, porque nós nascemos de novo, e nós entendemos que nós não somos mais desse mundo. Nós estamos aqui nesse mundo, mas não somos mais daqui. É por isso que a crise não vai chegar na nossa casa. Porque essa crise não pertence a nós não somos daqui. Você está entendendo? Que a gente não é daqui, dessa pátria. A nossa nacionalidade mudou. Nós pertencemos agora a um outro governo, a um outro reino. O reino de Deus, você sabe disso ou não? Sabia que o teu reino não está em crise? Sabia que a tua nação, agora que você entregou a tua vida para Jesus, não está em crise e nunca vai ficar? Fala para o teu irmão, sabia que o teu presidente não é corrupto? Sabia que o governo do nosso reino, o reino de Deus, não está em crise? Não está em crise. Deus nos resgata, Deus nos dá uma nova vida e agora Ele começa a levar a gente por onde Ele quer. E é por isso que você tem que orar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça da minha vida? Porque é o Espírito Santo que vai conduzindo você, Ele vai te movendo, Ele vai direcionando você para o que Ele quer que você faça. E você pode ter certeza, o êxito está nas tuas mãos. O êxito está nas tuas mãos, porque você está cheio do Espírito Santo de Deus. E é por isso que a gente tem que continuar buscando. Meu querido, em Êxodo 13, a partir de Êxodo 13 começa uma transformação na vida de um povo. É onde institui-se a Páscoa, ali Êxodo 12. O que é a Páscoa? Significa libertação, passagem. Nós não estamos na Páscoa, tá? Não sei se você está informado do calendário, mas hoje não é Páscoa. Estou falando de Páscoa, mas não é Páscoa hoje. Da mesma maneira que esse povo foi liberto, nós também fomos libertos. Nós somos resgatados, Jesus nos resgatou. Eu tenho uma nova vida, você tem uma nova vida, nós pertencemos a um novo reino. O povo de Israel também estava, mesmo sem perceber, escravos no Egito. Olha que interessante, eram milhares de pessoas, milhões de pessoas. Eles estavam vivendo numa nação que não era deles, como escravos lá, e não percebiam que eram escravizados. Tanto que Faraó tinha medo deles perceberem. Faraó tinha medo que eles percebessem que eles eram escravos. Porque eles eram numerosos, fortes. Vai, se eles percebem, então se levantam contra nós. Mas Deus levanta um homem, Moisés. Deus levantou uma pessoa na sua vida também, Jesus. E através de Jesus, você foi resgatado do Egito. O Egito significa escravidão. O Egito significa a tua velha vida, a velha vida que você tinha sem Jesus. Jesus te resgatou de lá e te colocou agora num caminho. E a Bíblia diz que Ele é o caminho, né? Ele disse, eu sou o caminho. Então Ele te colocou agora num caminho. Você está caminhando. Você não está parado e não está estagnado. Fala para o teu irmão, você não está estagnado. Você não estava percebendo, mas você estava escravo do pecado. O pecado dominava você. Os vícios dominavam você, agora não domina mais. Agora Satanás te tenta, mas você agora não é mais dele. E agora você vive em novidade de vida. Todo dia é coisa nova.
Todo dia é coisa nova. A vida com Deus ela é dinâmica. Todo dia você vai para a palavra, Deus fala com você. Você vai orar, Deus fala com você. Você vem num culto, Deus renova você. Quantas pessoas estavam desanimadas, veio para a igreja, saiu animado. E às vezes quando estava desanimado lá, falava, eu não vou na igreja hoje, que eu estou muito desanimado. Mas é aqui que está a tua renovação, é lá na célula que está a tua renovação. É na palavra que está a tua renovação. Você foi resgatado. Só que a nova vida que você recebeu, você foi colocado no deserto para viver essa nova vida. Olha só. Assim como o povo de Israel também foi resgatado, mas não foi colocado numa cidade estruturada. Ele falou assim, ó, tem uma promessa para vocês. Agora, para vocês chegarem nessa promessa, vocês vão ter que caminhar na minha presença, aprender a confiar, aprender a andar na minha presença, aprender a me amar. Eu quero demonstrar meu amor por vocês também. Assim o Senhor fala para você. E tirou você daquelas trevas, colocou na luz, mas colocou você na onde? Num deserto. Nós estamos vivendo no deserto, meu irmão. O nosso reino não é assim igual aqui não. Aqui nós somos peregrinos, estrangeiros, assim como Jesus nos disse em João capítulo 17. E nós estamos vivendo aqui num deserto. Tem dificuldades, tem perigos. E é por isso que a gente tem que andar junto. É por isso que a gente tem que congregar. Sabia? A importância de congregar isso? Porque a gente está aqui ouvindo o que o Senhor tem para falar através da nuvem. Entendeu isso ou não? A presença do Senhor é a nuvem. Ela está aqui sobre nós hoje. Nós estamos aqui hoje reunidos no nome dEle. Porque Ele nos pediu para estar aqui. Isso é a importância então da celebração. A gente está aqui para celebrar, para nos unir. É a nossa força. A gente, cada vez que mais pessoas se unem, mais forte nós ficamos. Mais poder Deus derrama sobre a nossa vida. Mais unção Deus derrama. Mais força Deus traz. O mundo aí fora é o deserto. E é por isso que aqui ninguém deve andar sozinho. Aqui ninguém deve andar sozinho, porque no deserto, andar sozinho é perigoso andar sozinho no deserto. O deserto há pessoas que, ladrões, há insetos traiçoeiros, animais traiçoeiros, que podem nos machucar. Assim como é Satanás, que quando a gente começa a andar sozinho, uma ovelhinha andando sozinha no deserto, já pensou? Assim que você é quando você quer andar sozinho. Andar sem a orientação de Deus. E sem alguém do seu lado para caminhar com você. É isso que o teu líder está fazendo com você. É isso que as pessoas que estão lá na tua célula estão insistindo com você. É para você estar perto. Aonde está a nuvem. Aonde está a presença do Senhor. Fala para o teu irmão, fica perto da nuvem. É. E aí diz assim, ó, repetidas vezes. Quando a nuvem parava, eles paravam. É aqui que nós vamos ficar. Não importa se era o lugar, se todo mundo gostou. Mas era ali que eles iam ficar porque a nuvem parou. A nuvem, meu querido, vou falar sobre isso mais para frente. Mas a nuvem, ela trazia direção, ela trazia proteção. Era a presença do Senhor manifesta naquele lugar. O Senhor falou assim, ó, apesar de vocês estarem no deserto, eu vou guiar vocês aqui pelo deserto. Eu vou cuidar e proteger vocês aqui nesse deserto. É o Espírito Santo. Porque nós estamos aqui nesse mundo, nós estamos no deserto. Nós não somos daqui, mas o Espírito Santo está aqui conosco. E está nos direcionando, e está nos cuidando. Está ensinando a gente, está guiando a gente. Está nos protegendo. E nos dando a garantia de que nós vamos chegar lá. Entendeu isso? Porque você tem uma marca na sua vida. É a marca do Espírito. É a marca, é a garantia da promessa. O Senhor olha para você e Ele reconhece você como filho através do Espírito Santo. Amém? Então, apesar de nós estamos caminhando aqui no deserto, mas nós temos agora um só coração. Somos um único povo. E a nuvem parou. Nós paramos. A nuvem levantou, começa a andar, a gente vai, imagina você andando atrás de uma nuvem. Hã? O povo levantava e caminhava junto.
Porque ela mostrava o caminho que eles deviam andar. Ela mostrava o caminho que eles deviam passar. Trazia provisão, vinha provisão da nuvem. Sabia que vinha provisão? Vinha orientação, o Senhor abaixava. Tinha uma tenda. Não era um templo com cimento, pedra, mas era uma tenda com panos. A nuvem entrava dentro daquele tabernáculo, daquela tenda. A nuvem cobria aquele lugar. E lá no profeta, onde o profeta estava, Moisés, Arão, o Senhor falava com eles. O Senhor falava com eles assim, ó, tete a tete. E dava toda a orientação. O Senhor mostrava o caminho, trazia a direção. Você está perdido? Jesus é a saída. Né? Tem até uma fotinha que roda na internet. Você está perdido? Jesus é a saída. Ele tem a direção para você. Se você está pisando em caminhos errados, é porque você está deixando de ouvir o Espírito Santo. E você tem deixado de andar debaixo da nuvem. Ou você tem querido ir na frente da nuvem, ou você está andando por outro lado e achando que vai conseguir não se perder no meio do caminho. Cuidado, meu irmão, para não andar fora da presença do Senhor. Você precisa estar perto do Senhor todos os momentos da sua vida. Em Êxodo 13, versículo 21, quando o povo estava ali no deserto, a nuvem direcionava, e a nuvem de noite ela formava uma grande clareira, um fogo que iluminava o caminho. Olha que interessante a direção que Deus trazia. Jesus, ele é assim para nós. Ele é a nossa bússola. Ele é a nossa bússola. É o nosso GPS, né, mais atualizado. É o nosso GPS. Ele que vai mostrar para a gente onde a gente deve andar. Jesus não vai chegar atrasado. Jesus vai chegar na hora. Mas você precisa também aprender a discernir esse instrumento, essa bússola, esse GPS. Tem que saber as coordenadas. Tem momentos que ele fala para você assim, ó, caminha, marcha. Tem momentos que ele vai falar para você assim, agora para. Agora é hora de você parar. É hora de você se revestir. É hora de você buscar. Porque os inimigos vêm. Os inimigos, mesmo no deserto, eles vão vir para nos cercar. Agora, se você está debaixo da nuvem, sabe o que vai acontecer? Em Êxodo 14, versículo 24 e 25, diz que a nuvem, então, ela cuidava do povo, guardou o povo, clareou para o povo que estava caminhando ali de noite e escureceu para os inimigos. Trouxe confusão no meio dos inimigos, para os inimigos se perderem no meio do caminho. Olha o que Deus faz com você. Ele te mostra o caminho. Se você obedece e caminha na presença dele, os teus inimigos que estão vindo te cercando, no deserto tem inimigos. Os teus inimigos, eles vão ser desbaratinados, vão ser desorientados. O próprio Espírito Santo se encarrega disso. Você não precisa fazer isso aí na força do seu braço, não. Deixa o Senhor te defender. Deixa o Senhor cuidar de você. Mas é por isso que você tem que aprender a confiar no Senhor. Sabe por que o povo estava no deserto? Porque até então eles não sabiam confiar no Senhor. Para você andar seguindo uma nuvem, você tem que confiar. Para você andar sem perspectiva de saber aonde vai chegar, você tem que confiar. É ou não é? Já brincou daquela brincadeira de cobra cega? Já tentou fechar o olho de alguém e falar assim, agora você vai confiar. Corre! Aí corre com a pessoa. A pessoa fica com medo de cair. É ou não é? Anda agora! Olha o buraco. Daí às vezes não tem nem buraco, a pessoa está... Por quê? Tem que aprender a confiar. Tem que aprender a ouvir a voz. Você precisa aprender a ouvir a voz do Senhor. Você precisa discernir o que o Senhor está falando. Onde a nuvem está nos levando. Aonde a nuvem do Senhor está nos levando. Mesmo que fuja do convencional. Como eu falei aqui. Mesmo que fuja do convencional. Mas você tem que aprender a ter esse discernimento. Você tem uma habilidade. Você tem ferramentas. Deus já te deu as ferramentas. Em 1 Reis, capítulo 18... eu gosto muito desse texto. Versículo 44. Eu vou ler para você aqui. Sucedeu
que a 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem, do tamanho da mão de um homem. Então disse Elias: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Havia uma grande seca sobre a terra. O profeta então estava buscando a direção do Senhor. E depois da 7ª vez que o seu discípulo subiu no monte para ver se estava vindo chuva, olha só, para ver se está vindo chuva. Aí o discípulo desceu e falou assim: eu estou vendo, está vindo uma nuvem lá atrás, mas ela é bem pequenininha, do tamanho da mão de um homem. Isso aí significa, meu querido, olha de novo para as tuas mãos. É isso que o Espírito Santo está falando para você. A nuvem está aí, nas tuas mãos. Você não tem o poder sobre ela. Ela escolheu habitar em você. E ela te deu ferramentas, habilidades. Ela te deu força. Ela te deu qualidades. O Senhor tem te dado. O Senhor que nos deu tudo. Toda habilidade que você tem, qualquer dom, talento que você tem, vem do Senhor. Agora o que você tem que fazer? Usar isso para a glória de Deus. Está disposto? Está disposto a usar isso para a glória de Deus? Por que muitos não têm usado ainda, então? Por que muitos não têm usado? Quem aqui é atleta? Deixa eu ver os atletas aí. Opa, ali é atleta mesmo. Tem pouco, alguns não estão querendo levantar a mão, né? O atleta é humilde. Se você sabe praticar um esporte, se você está usando esse esporte só para você, você não está usando para a glória de Deus. Para se promover, para crescer, ou para ganhar, para fazer acontecer, para ser uma estrelinha lá no seu time. Né? Não está usando para a glória de Deus. Agora, se você pegar esse esporte, essa habilidade que Deus te deu, e você começar a usar essa ferramenta para ganhar pessoas para o Senhor, aí você está usando para a glória de Deus. Deus te deu aí uma profissão. Deus te deu um talento. Deus te deu um ofício. Isso aí é para me sustentar. Não é para te sustentar. Engano seu. Deus te deu isso aí para que você seja uma testemunha ali onde Ele te colocou. Agora, esse talento, claro, através dele Ele te sustenta também. Agora, você não pode inverter as prioridades. Você tem que usar isso para a glória de Deus. Usa isso para a glória de Deus. Usa isso para glorificar o nome do Senhor. É o que a nuvem está te mostrando, é o que você tem que fazer. Usa a tua profissão agora. Mas como que eu vou fazer? Ensina pessoas a fazer o que você faz. Mas com uma condição: ouvir a palavra de Deus. Ensina as pessoas a ter a habilidade que você tem. Não precisa cobrar nada por isso. Mas com uma condição: ouvir a palavra do Senhor. Isso é avivamento, porque Deus deu isso aí nas suas mãos. Deus deu isso para você, não deu isso para mais ninguém, deu para você. Essa é a direção que o Espírito Santo tem dado para você. As pessoas que Deus colocou ao teu redor, a tua família, a nuvem está dizendo para você: olha para ela, olha para mim, vai seguindo, que a direção vem vindo. É a direção que você tem que seguir. É a que o Espírito Santo está mostrando para você. No deserto, meu querido, não dá para correr, não é verdade? Não adianta você querer correr igual 100 metros raso. Eu vou correr e vou ficar correndo até chegar ao meu destino. No deserto não tem como. No deserto você tem que ir devagarzinho, compassado. E tem momentos que você tem até que parar. Sabe o que significa parar? É o momento de você se revestir da presença. A nuvem parava. Todo mundo parava, armava acampamento, esquentava a água do chimarrão. Já pensou tomar um chimarrão lá no deserto? Esquentava a água do chimarrão, ajeitava as coisas, estourava uma pipoca. Então tá bom, a nuvem está ali, vou ficar esperto. Que ela está aqui. Assava uma codorninha que Deus tinha mandado. Ó, Deus mandava provisão. Um pãozinho na chapa. Um maná, né? Devia fritar mesmo naquele solo quente. Agora tinha hora de parar. Sabe o que é isso? É o momento de você orar. É o momento, não é só correr, você tem que orar. É para isso que tem a torre de oração. Para você entender que o mais importante não é você fazer. Nós não temos a pretensão de fazer a obra de Deus sem Deus. Tem muitas pessoas que querem fazer a obra de Deus, mas sem Deus. E aí? Fazer a obra de Deus sem Deus? Como você faz a obra de Deus sem Deus?
Como você anda de carro sem combustível no carro? Não tem como. Então é o momento de você se revestir da presença do Senhor. É o momento de você parar e buscar a presença do Senhor. 1 hora, 2 horas, não sei quanto tempo. Torre de oração. O seu tempo sozinho com Deus. O seu mover. O Espírito Santo de Deus movendo o seu coração. O jejum. A partir da semana que vem nós vamos começar um propósito de jejum e oração. É tempo de você buscar incessantemente a presença do Senhor. E você vai crescer, vai ser um grande gigante. Você pode ser pequenininho, mas diante do Senhor você vai ser um gigante, grande. Que os problemas vão olhar para você, vão ver, isso aqui eu não consigo encarar. Porque é o brutamonte do anjo que tem atrás de você. Porque os anjos do Senhor, meu querido, acampam ao redor daqueles que temem ao Senhor. Não pense em você que o anjo vai vir, porque você vai fazer uma rezinha do anjo, vai vir o anjo na tua vida, não vai vir não. Se você não obedecer ao Senhor, não obedecer à nuvem, os anjos do Senhor vão cascar fora, porque ele vai seguir a nuvem. Os anjos vão seguir aonde a nuvem está. Os anjos vêm aonde o Espírito Santo de Deus está. Se você está temente ao Senhor, obedecendo, buscando, você pode estar sozinho aqui na torre de oração, dobrando seu joelho, mas seu coração firme na presença do Senhor, os anjos do Senhor estão te acampando. Crise nenhuma vai chegar na tua vida. E se vir, você vai tirar fichinha. Você vai clamar e Deus vai ouvir tua oração. Você vai ter satisfação de estar na presença do Senhor. Então, meu querido, não perca a oportunidade de buscar mais a presença do Senhor. Parar, meu querido, não é relaxar. Muitas pessoas falam assim, então a nuvem parou, vou parar, agora é hora de relaxar. Aí para de orar, para de buscar, dá brecha, o inimigo vem, entra com destruição e fala, não estou entendendo nada. Porque deu brecha para o inimigo agir. Quando você para, é hora de se fortalecer. Se você tem tempo sobrando agora, se você tem muito tempo sobrando, é hora de você buscar mais a presença do Senhor. Não é para você ficar lá vendo aquelas porcaria da televisão, ou gastando seu tempo com bobeira. Sabe o que você tem de mais precioso que Deus te deu? Fala comigo, o tempo. É isso que você tem mais precioso. Se você aprender a usar o seu tempo para a glória de Deus, que bênção que vai ser. Imagine você, meu querido, e a sua família caminhando, seguindo a nuvem. A nuvem vai indo e você vai indo atrás. E uma coisa que Deus falou no meu coração, eu já vivi isso também, que não tem como a gente viver assim, seguindo a nuvem, cheio de parafernália. Pensa você, com tudo que você tem, seguindo uma nuvem, cada pouco tendo que fazer uma mudança. Vai dar certo ou não vai? Vai dar certo? Vai ter alguma coisa que você vai ter que se desvencilhar? Vai ter que deixar? Vai dar para você andar com toda a sua mudança atrás da nuvem? Vai ser possível ou não? Quando a gente começou a nossa caminhada na missão, então a nossa vida era muito simples. Até nossas coisas eram simples, porque não tinha como mudar de um país para o outro com cheio de mudança. Então eu só tinha aquilo que eu conseguia carregar. Esse era o meu propósito de vida, ter aquilo que eu conseguia carregar. Eu tinha um violão, eu tinha algumas malas e as malas da minha esposa, né? Não podia deixar ela carregar. Então o que eu aguentava carregar, a gente levava. O que não aguentava carregar, a gente deixava. E o Espírito Santo começou a ministrar meu coração. Porque na nossa vida com Deus tem que ser assim. Porque aonde está o nosso coração, ali está nosso tesouro. Porque se a gente tem um tesouro, e aí a nuvem começa a se mover, e a gente não consegue levar o tesouro, a gente é tentado a fazer o quê? A parar de andar atrás do Senhor. E começar a ficar onde o nosso tesouro está. Então, mesmo que você tenha muitas coisas, mas se o Senhor, a nuvem começou a andar, você esquece o que você tem, meu filho, e vai atrás da nuvem. Vai atrás da nuvem, só leva o que dá para você carregar. E aquilo que o Senhor permitir você levar também. Vai atrás do Senhor. Aonde o Senhor caminhar, você vai atrás. Mateus 10,16 diz assim: e eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Simples. Para a gente andar atrás da nuvem. Para a gente seguir a direção. Você quer ter a direção certa para a sua vida? De você não errar mais a direção? De você não dar mais com a cara na parede?
Quem deseja isso para a sua vida? Então, anda sempre no caminho certo. Então, meu querido, seja simples, como a pomba. Seja simples. Seja uma pessoa simples. Não complique as coisas. Seja uma pessoa simplificada na presença do Senhor. O que o Senhor quer? É que eu esteja aqui? Então é aqui que eu vou ficar. O que o Senhor quer? Está andando? Eu tenho que andar atrás? Então eu tenho que andar. Já pensou a nuvem se levantar e você ter que desarmar toda aquela parafernália para ir atrás? Porque a nuvem não espera ninguém não, meu filho. Deus não vai ficar igual o pai e a mãe faz com o filho quando está vindo para a igreja. Vamos que está na hora, vamos noiva. O Senhor levantou o acampamento, a nuvem levantou, meu filho, todo mundo está olhando ali. Levantou, ela não vai esperar ninguém. Ela vai marchar. E o povo de Deus vai se levantar, vai desarmar tudo e vai seguir, marchando. Olha só, marchando, porque eu e você, nós fazemos parte do exército do Senhor. E nós somos chamados para marchar. E Deus tem dado a direção. Deus tem te dado a direção. É essa direção que você tem que seguir.